junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim, e esse é o meu pão, e esse é o meu pão, a tua vontade
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom encontrar você por aqui para a gente fazer algo que quando a gente faz junto é muito bom, é muito poderoso, é muito especial. Eu quero saudar você que está com a gente hoje, a Xana, Lourdes Gonçalves, a Mary, aproveitar e mandar um beijão aí para o Benito, Daniele sempre aí nos bastidores, Márcia Campos, o Wendrel. A gente, para falar o nome do Wendrel, a gente tem que mexer, articular bem. Wendrel Henrique. Muito bom a gente estar aqui. A gente está lutando muito em oração por algumas pessoas que estão precisando muito das nossas orações. E essa luta não é uma luta sem propósito, não. A gente, quando ora por alguém numa situação difícil, a gente também é fortalecido, a gente precisa, né, desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, também sentir a dor das pessoas, né? Mandar um beijão para a Elaine também. E eu agora queria aproveitar essa oportunidade, né, da gente estar junto, conectados por lugares tão diferentes, aí, tão distantes uns dos outros, mas com a mesma proposta, né, de chegarmos a Jesus, de fazermos chegar ao altar do Senhor as dores, as dificuldades, as nossas limitações, numa noite que é reservada para libertação. É uma noite de alívio, não é uma noite pesada, não. É uma noite de alívio, eu creio. Amém? Vamos lá, vamos orar. Pai, quero apresentar diante de Ti a vida do Peixoto que está internado. Ó Deus, tem misericórdia do Teu Filho, envia os Teus anjos, abençoa os médicos, tudo que está acontecendo, ó Deus, na parte clínica, ó Deus, que o Senhor providencie todas as coisas necessárias, dá paz à família também, que o aguarda, abençoa a vida da Fátima também, que estava com risco de Covid, com o marido internado, que problema, que situação. Pai, em nome de Jesus, abençoa também a vida do Marcelo Coiote, nosso querido irmão. Ó Pai, que o Senhor possa regularizar a sua pressão arterial. Ele perdeu o pai há pouco tempo. Ó Deus, aproveitamos para clamar pela cunhada do Marcelo, a nossa prima Fernanda. Ó Deus, a situação muito complicada. Ó Deus, de câncer, Senhor Deus, mas nós cremos na vitória. No nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor vai nos dar a vitória, Pai. Essa é a nossa fé. Queremos orar, Senhor Deus, também em favor de todos aqueles que temos hoje internados ou aí numa quarentena mais difícil, acometidos pela Covid-19, que o Senhor nos dê vitória nesse tempo tão complicado, onde tantas pessoas estão morrendo, Pai. Que isso não pese sobre nós, mas que ao mesmo tempo também não fiquemos indiferentes à dor das pessoas. Que seja um tempo da gente crescer espiritualmente, da gente se ajudar muito, de nossas mãos estarem realmente estendidas em favor daqueles que mais precisam e que, ó Deus, emocionalmente sejamos fortalecidos pelo Senhor. Que nessa noite reservada, Pai, com propósito de libertação, possamos ser aliviados no poder do nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo faça a obra que nós não temos como fazer por nós mesmos. Precisa ser uma intervenção Tua sobre nós. Que a Tua palavra comunique, ó Deus, a graça e a revelação que ela contém, que tem a solução para nós. Assim cremos, assim clamamos no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu quero ler com você um texto, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu quero ler com você o verso 10 e o verso 11. O verso 10 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel diz assim: Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor
o abençoou e a toda a sua família. Palavra do Senhor para nós. Bom, uma chave para a gente compreender é que sempre que a Bíblia fala sobre a arca do Senhor, aí no Antigo Testamento, nós estamos nos referindo à presença do Senhor. Aí fica mais fácil. Quando a gente lê a arca, entendemos a presença do Senhor. Era uma representação da presença do Senhor. E hoje nós não temos uma arca dentro da nossa casa, mas nós desejamos, precisamos, almejamos a presença do Senhor dentro da nossa casa. Muito bem, muito bem. Olha, eles tiveram um problema com a arca. O transporte da arca foi feito sem a direção de Deus, eles tiveram problemas com isso. E aí, Davi, que estava responsável por conduzir, não é, a logística do transporte da arca, ele teve que parar. Sabe quando você faz algo, não dá certo, e aí depois você para refletir, para que você não faça errado novamente, para que você não incorra nos mesmos problemas? Então, foi o que aconteceu com Davi. Tem uma hora na nossa vida em que a gente precisa parar para refletir, porque talvez estejamos trilhando um caminho errado. E aí, quando se trata da presença de Deus, isso fica ainda mais gritante, porque se existe alguma coisa, Vânia, Cássia, Lourdes, Xana, se existe alguma coisa que está atrapalhando a presença de Deus na nossa vida, deve ser alvo da nossa preocupação, e isso precisa ser uma prioridade para nós. O que é prioritário na nossa vida? Bom, a presença de Deus. O mais importante para nós é a presença de Deus. A partir da presença de Deus, a gente toma atitudes acertadas, a gente não tropeça porque consegue enxergar a pedra, o buraco. A gente, com a presença de Deus, retrocede se for necessário, avança com coragem se for essa a direção de Deus. Enfim, a nossa vida só tem sentido, quando somos dirigidos pela presença de Deus. Então, esse texto, não é? Qualquer texto que fale sobre a arca, está falando sobre a presença de Deus, e sempre que a gente escuta, lê algo da palavra de Deus sobre a presença de Deus, é muito importante a gente refletir como estamos vivendo ou se não estamos vivendo a presença de Deus. Bom, não há contradição. Deus está em todo lugar. Porém, eu não sinto Deus. Eu não sinto Deus sempre, porque é possível Deus estar presente e eu não sentir que Deus está presente. Então, a nossa batalha, espiritualmente falando, a nossa busca é nos aplicarmos de maneira que a gente não apenas saiba que Deus está presente, mas sinta que Deus está presente. Bom, e mais especificamente o que eu queria falar nessa noite é que no momento em que Davi se colocou a refletir, ele sabia que não poderia transportar a arca para a cidade de Davi, mas ela deveria ir para casa, deveria ir para o lar de alguém, e no caso foi para a casa de Obed-Edom. Isso é muito importante. A gente não pode perder de vista que existe um fluxo, existe um ponto de partida, existe um itinerário ordenado, organizado. Primeiro tem que estar na nossa casa, da nossa casa para todos os outros lugares. Muita gente não tem um ambiente bom dentro de casa. E o que a pessoa faz? Ela foge
para outros ambientes, porque se dentro da casa dela ela não tem paz, ela vai procurar paz fora de casa. Mas o fluxo aqui acertado para que eles realmente pudessem carregar a arca da aliança, a presença de Deus, era que primeiro fosse presença de Deus dentro de casa. E deu tudo certo, porque ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e a Bíblia fala que aquela casa foi abençoada. E a partir da bênção daquela casa, a partir da bênção do lar, a gente tem um símbolo, uma representação de que a presença de Deus dentro da nossa casa, quando ela é sentida, quando ela é percebida, quando ela é desfrutada, o que acontece? Podemos ser bênção em outros lugares. É muito difícil, Estela, Beatriz, Isilda, a gente arbitrar sobre a casa das pessoas. Então, eu vou precisar que você faça a sua reflexão sobre a sua casa. É necessário que você identifique como é o ambiente da sua casa. E aí não precisa se expor, não é preciso que você identifique para todos lerem, você não precisa publicar isso. Mas é importante que você faça essa reflexão. Como é o ambiente da sua casa? A sua casa, ela tem a arca da aliança presente nela. Não seja apressado a responder, porque o propósito hoje é justamente a gente perceber por que não sentimos mais essa presença. É óbvio, você crê em Jesus, a presença de Deus está na tua casa, eu sei disso. Mas aqui a gente quer crescer, a gente quer ser fortalecido, a gente quer se aprofundar. Nesse tempo, não é, de Quaresma, a gente quer preparar o nosso coração para viver experiências maiores com o Senhor. Então é muito importante que a gente comece pela nossa casa. Às vezes o trabalho de dentro de casa, ele é mais difícil até mesmo do que o trabalho fora de casa. Mas nós não podemos pular etapas. E aí eu pensei algumas coisas aqui, eu quero que você pense também junto comigo, não é? Quem é que frequenta a tua casa? O que é que você assiste na tua casa? Sobre o que é que você fala na tua casa? Qual é o tom que é usado dentro de casa? De autoritarismo, a gritaria, a indiferença, a silêncio, a comunicação farta. E quando a gente vai medindo tudo isso, vamos percebendo aonde é que está faltando fluir mais da presença de Deus dentro da nossa casa. É uma noite de libertação. Deus quer, através do seu Espírito Santo, apontar a luz sobre a tua casa para que você veja aquilo que está sendo um empecilho para que a tua casa seja ainda mais abençoada. Davi queria fazer do transporte da arca um ato público de celebração ao Senhor. Muitas vezes a gente quer que todos saibam do nosso fervor, muitas vezes a gente quer publicar o quanto nós amamos a Cristo, mas não podemos perder de vista, Polly, que o nosso maior desafio é que essa arca, a arca da aliança, a arca da presença de Deus esteja na nossa casa. Olha, a nossa casa pode ser uma casa em que todos frequentam um culto religioso, mas podemos ter a falta, a ausência da arca dentro da nossa casa. Porque não tem muito a ver com crenças, tem a ver com práticas. Não é? E isso sempre toca muito no meu coração. Talvez a maior dificuldade que eu esteja enfrentando hoje de comunicar o Evangelho, segundo o nosso ministério está se esforçando para anunciar, seja sobre o culto doméstico. A gente, graças a Deus, está organizando tudo, o grupo que vai se reunir em Friburgo.
A gente hoje falou sobre o assunto, foi muito bom, a gente está muito animado, né? Muito feliz, com certeza daquilo que vai acontecer lá, vai ser muita bênção, não é? E o João Holanda é alguém que frequenta a minha casa, não é? Nós temos uma ligação muito profunda de busca, de conversar, né? Há muita profundidade entre a gente. Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção, não é? E quando eu trago pessoas aqui em casa, né, a gente não tem muita preocupação, o rigor de fazer um culto, como você talvez tem na igreja. Mas eu gosto que as pessoas passem tempo com a minha família, para me conhecerem melhor, para eu me dar a conhecer melhor, não é? E eu tenho a preocupação que a pessoa venha na minha casa quando eu desejo que a pessoa me conheça melhor, porque você vindo na minha casa, você vai ter uma noção mais detalhada, mais aprofundada sobre quem nós somos. Quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos mais fracos, não é? Me conhece melhor quem me conhece no ambiente da minha casa. E é preciso que a gente traga essa experiência também para medirmos, mensurarmos a presença de Deus, não é? A presença de Deus, ela é sentida dentro de um espaço físico, dentro de um templo religioso? Lógico que é. Porém, é muito importante, é imprescindível, é intransferível que haja muito da presença de Deus dentro da nossa casa. Olha, não é só uma questão espiritual no sentido daquilo que é imaterial. A arrumação da nossa casa, se a gente tem muita coisa que a gente não joga fora dentro da nossa casa, né? Se somos acumuladores ou não. Se a gente tem roupa demais e não usa e está ali, né? As roupas estão atropelando umas às outras, não é? O que a gente come, como está organizada a nossa dispensa, geladeira, tudo isso é importante. Porque se houver um ponto... O que eu quero dizer hoje, resumidamente, é se existe alguma possibilidade de eu me desfazer ou agregar algo à minha casa que vai trazer mais a presença de Deus, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem que haver incômodo na gente. Tem que haver incômodo. Não é? Uma pessoa que fuma, ela não sente mais o cheiro do cigarro, mas quem não fuma, quando está diante de uma pessoa que fuma, sente o cheiro. Se for dentro do carro, é um cheiro que nem sai, não é? Uma pessoa que tem animal dentro de casa, talvez não sinta mais o cheiro do cão, não é? O cheiro do cachorro. Mas quem não está acostumado vai entrar na casa da pessoa, vai sentir o cheiro, não é? E o que eu quero dizer aqui é que quem entra na tua casa precisa sentir o cheiro de Cristo. Assim como você precisa trazer para dentro da sua casa pessoas que possam agregar esse aroma, que não haja confusão de aromas a ponto de ser algo que a gente não consiga discernir. Bom, é óbvio que nem sempre a gente está livre de más influências dentro da nossa casa. Por quê? Porque às vezes dentro de uma casa nem todo mundo pensa do mesmo jeito, né? As famílias não estão, às vezes estão unidas, e o que a gente faz? Não é? É importante que a gente não dependa de ninguém para ter comunhão com Deus. Por quê? Se eu dependo de você para ter comunhão, qualquer afronta sua, qualquer indiferença da tua parte vai me abalar. Então nós precisamos estar muito fortes em Deus, a presença de Deus precisa estar em nós, e não vamos impor a presença de Deus aos nossos familiares, caso algum deles esteja distante. O que nós precisamos é simplesmente acreditar, termos fé, uma fé inabalável de que a luz, quando ela é acesa, quando a luz se acende,
as trevas são dissipadas. Olha, eu tenho noção da responsabilidade que pesa sobre mim de estar falando sobre isso. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que passam por problemas muito sérios dentro de casa. Filhos, às vezes, nas drogas, marido, às vezes, completamente desconectado da vida comum do lar. Filhos que estão completamente alheios a tudo que se passa em casa porque estão hiperconectados através dos seus celulares a um mundo completamente diferente. Então eu tenho noção que é um assunto desafiador. Porém, como eu tenho falado com os irmãos, terça-feira é dia da gente trazer um peso. Porque o convite de Jesus é o convite para o alívio. Se tem pesado para você a sua vida dentro de casa, não adianta você disfarçar ou tentar fugir. Se isso tem sido pesado para você, pode ter certeza que o Senhor ele quer começar operando dentro da sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua casa, que a sua casa é um lugar de bênção, lugar de alegria, lugar de paz, lugar de amor. Lugar do derramar da unção do Senhor. Unção que é capaz de despedaçar julgos. Uma unção que é capaz de acalmar tempestades, trazendo calmaria. O vento que vai bater na tua casa não é o vento da confusão, da discórdia, do descontentamento, mas é o vento do Espírito Santo que, ao invés de tirar as coisas do lugar, arruma, põe em ordem as coisas. Precisamos perceber se há algum ponto vulnerável dentro da nossa casa. E precisamos nos alimentar muito do Senhor, porque não é só por mim, não é só por você, é por aqueles que vivem contigo também. E eu chego a dizer que a nossa vida, socialmente falando, é um resultado da vida que a gente leva dentro de casa. Por que os casais tendem a discutir muito, ter muita diferença, não é? Quando eles se casam, há um tempo de adaptação. Por quê? Tiveram criações diferentes, vieram de lares que se diferenciam nas suas práticas, até mesmo culturais. Não é? Eu me lembro, há alguns anos, não é? Eu ouvi o testemunho de um bispo metodista que ele estava dizendo, quando casou, ele veio do sul e ela veio do nordeste. Eles vieram morar no Rio, e muito rapidamente chocou as culturas. E foi necessário ali que houvesse uma adaptação. E aí a gente está falando de uma coisa que extrapola muito a questão cultural, não é? Costumes. Nós estamos falando de vida espiritual mesmo. Nós estamos vivendo um momento em que, se a gente não tomar cuidado, o desespero ganha o espaço, o terreno do nosso coração. É difícil ligar a televisão, não se apavorar. É difícil checar as notícias e não ficar amedrontado, perturbado, agitado. Precisamos oferecer algo diferente. Se a palavra do Senhor é verdadeira e cremos que ela é fiel, ela nos diz que somos luz do mundo, sal da terra. A luz ela precisa trabalhar muito quando há trevas. O sal ele é necessário para que a comida tenha sabor. E esse é o momento da gente dar sabor, da gente ser luz. E isso precisa começar dentro da nossa casa. É muito complicado. Vivemos com pessoas que por vezes têm transtornos. Algumas estão medicadas, outras não. Quem conhece um pouco de medicação psiquiátrica sabe muito bem que é difícil para o psiquiatra acertar a dosagem, a medicação certa. Então tem gente que luta muito tempo. Nessas transições de medicação existem transtornos para que haja uma adaptação. É difícil parar com o remédio, porque mesmo quando ele não é necessário um desmame. Então tudo é muito complicado. Seria muito fácil se as pessoas pudessem procurar apoio, não é, de um profissional,
né, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, né, de algum tipo de terapia, seja ela mais tradicional ou alternativa, e tudo ficasse bem. O problema é que não há uma solução mágica, não há uma solução mágica, e não podemos perder de vista que precisamos da presença de Deus dentro da nossa casa. Obviamente, eu creio que a presença de Deus até pode nos dirigir para algum tipo de prática, não é? Às vezes é preciso que alguém identifique dentro de casa que alguém está precisando de apoio, e não pode ser um apoio da família, tem que ser um apoio de um profissional. Muitas vezes dentro de casa tem alguém que está sofrendo, e a maneira como essa pessoa está demonstrando seu sofrimento é de uma maneira que a gente nem sempre identifica como sendo necessidade. A agressividade, a indiferença podem ser sinais de que alguma coisa não está bem, e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que possamos, percebendo essas questões, termos uma atitude espiritual. A arca ficou ali algum tempo na casa de Obed-Edom. A arca ela tem que passar tempo, né? A presença de Deus ela tem que ganhar o espaço da nossa casa para que a gente possa viver uma experiência diferente fora. Às vezes a gente reclama do nosso trabalho, às vezes a gente reclama do país, a gente reclama do grupo político que dirige a nação. Às vezes a gente critica isso e aquilo e não percebe que nós temos problemas não tratados que vão refletir no nosso trato com as pessoas, assim como na nossa visão de mundo. Muitas vezes projetamos as nossas imperfeições, as nossas áreas não tratadas, na maneira como a gente se comporta com as pessoas. Mas hoje é dia de libertação. É dia da gente disponibilizar nosso coração e mente para serem tratados pelo Espírito Santo de maneira que, libertos, possamos entregar para o mundo uma possibilidade, uma solução aqui, outra ali. Eu creio, Hector, que na nossa expressão, como resultado da nossa fé, vamos entregar para o mundo aquilo que o mundo está procurando e não encontra. Isso é o Evangelho, é o poder do Evangelho sobre a nossa vida. Então, para a gente terminar, é importante concluir dizendo que a nossa casa é o ponto de partida. A nossa casa é onde tudo começa. O nosso maior culto, a maior expressão da nossa fé é justamente num lugar onde ninguém pode me ver. A maior experiência não é aquela que acontece durante o tempo em que eu ouço uma palavra, em que eu ouço a mensagem do Evangelho, mas é quando eu volto para minha casa e distribuo aquilo que eu recebi entre aqueles que estão comigo. A casa, muitas vezes, é um lugar de confusão porque a gente estabelece como regra fazer guerra de maneira desnecessária. Cuidado! Às vezes a gente identifica o problema, mas a gente não pode ser agressivo. Existe uma maneira de falar, existe um tempo para falar. Eu me lembro quando a Alice, que canta aqui com a gente, ela era bem novinha. Quando ela fazia alguma coisa errada, eu perguntava, ela nunca respondia. E aí depois, conhecendo melhor a personalidade dela, eu comecei a perceber que ela ia soltando aos poucos. Então, 3, 4 dias depois é que eu conseguia compreender o que estava acontecendo. Por quê? É a natureza de colocar para dentro. Tem gente que tem facilidade de colocar para fora e coloca para fora com agressividade. Você conhece as pessoas da sua casa? Você sabe como lidar com elas? Você sabe como é que é cada um? O que é que Deus te pediu para fazer? Porque às vezes a gente vai, Márcia, falar com as pessoas e a gente acaba falando o que Deus não nos mandou falar. É por isso que um marido não pode ser o psicólogo da esposa.
Porque há um vínculo ali emocional que impede que haja uma imparcialidade que é necessária para a prática terapêutica. Então é muito importante que a gente saiba que existem lugares dos nossos queridos, dos nossos entes queridos, que não vão ser preenchidos por nós. A gente pode até numa retaguarda, numa intimidade com o Senhor, orar, clamar por eles, mas temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós recebemos um tipo de criação. Não necessariamente vamos ter que reproduzir esse mesmo tipo de criação, porque no curso da vida nós não somos apenas resultado da criação que tivemos, mas também do curso do Espírito Santo em nós. Nós não podemos somente ser o resultado das nossas vivências, mas também da ação, da obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu desejo que a sua casa seja um lugar muito especial. Desejo que a sua casa seja um lugar de muita bênção. Precisamos reconhecer que isso é muito difícil, isso é muito desafiador. Mas há alguém que nos fez família sem que nós merecêssemos. Nós hoje somos co-herdeiros com Cristo, é o que diz a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Romanos. Nós ganhamos um pai, nós fomos adotados, temos hoje o privilégio de sermos filhos, não mais apenas servos do Senhor, e isso tudo aconteceu como um gesto de amor. Fomos acolhidos sem merecer. Precisamos fazer do nosso trato dentro da nossa casa como um lugar em que a gente seja capaz de acolher sem esperar condições. O seu lugar, o seu ponto de partida é o amor. A maneira como o outro recebe talvez não retribua aquilo que você está emitindo, mas não há necessidade de você emitir o ódio com o qual o teu amor é recebido. Você não tem que retrucar, porque Deus quer operar no nosso lar e há um tempo para cada um de nós. Assim como cada um de nós teve um tempo para que tivesse um encontro com Jesus, no sentido de nos aplicarmos mais à vida espiritual, de entregarmos a nossa vida para Ele, dentro de casa também há um despertamento que não acontece na mesma hora para todos. Não é? Um filho, tem coisas que eu com 40 anos, tem coisas que eu compreendo sobre o que meus pais falavam, que eu compreendo hoje, mas não compreendi há 30 anos atrás. Existem coisas que somente com o tempo a gente compreende, mas a gente não deixa de semear. Eu sempre digo para os meus filhos, eu não vou desistir de vocês. Vou continuar falando, vou continuar dizendo, vou continuar incentivando. Não é? Não gosto de usar essa expressão, cansei de falar, não vou falar mais. A gente até pode falar isso de rompante, mas no fundo isso não deve se aplicar, porque a gente deve trazer para a nossa família o mesmo comportamento e prática que Jesus tem conosco. De paciência, de amor, de repetir. Eu estou falando tudo aqui que todo mundo já sabe, mas nós estamos repisando temas que são importantes serem lembrados por nós, porque nos incentivam a retomarmos o caminho e nos aplicarmos mais ao Senhor. Sempre podemos amar mais, sempre podemos pacificar mais. Se você disser para mim que teu lar é uma bênção, pode ter certeza, teu lar vai ser ainda mais abençoado. A arca de Deus, a presença de Deus é algo que eu não posso medir. Se eu não posso medir porque supera qualquer medida que eu possa tomar, estabelecer, é porque ela pode sempre crescer. Isso é uma notícia maravilhosa. Queria te dar essa notícia. A notícia boa é essa. Aquilo que é bom em Deus ainda pode aumentar dentro da tua casa. Então observa se tem alguma coisa para jogar fora. Seja emocionalmente, seja materialmente. Observa se tem alguma coisa que está fora de ordem. Seja a casa mesmo, seja espiritualmente falando, mas não deixe de se aplicar, porque a maior bênção do povo de Israel era a arca.
Quando a presença de Deus era sentida por eles eram vitoriosos e foram um povo modelo, não é? As Escrituras falam sobre o povo de Israel, do ponto de vista espiritual, como um povo que viveu experiências que Deus quer dar a todas as pessoas, a todas as nações, não é? E Deus quer dar essa experiência para a sua casa também, para a sua casa ser um lugar da presença de Deus. Vamos orar? Pai, precisamos de libertação e hoje o propósito é orarmos clamando a Ti que traga libertação para a nossa casa. Que possamos, Pai, desocupar a nossa casa de tudo aquilo que não é bom, que não deixa a Tua presença fluir como nós precisamos e como Tu desejas que desfrutemos. Pai, que a Tua presença seja sentida em cada lar, que nossos lares sejam um lugar de amor, de alegria, que não haja espaço para discórdia, para frieza, indiferença, falta de valor àquilo que recebemos, assim como quando dermos possamos ser vistos, que haja uma comunicação que flua, ó Pai, sendo distribuída pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que assim como estamos conectados aqui pela internet, e é uma conexão boa que nos permite fazer a nossa voz chegar a outras pessoas, em outras nações até, ó Pai, que o Teu Espírito Santo flua e que conectados a esse Espírito Santo possamos falar a nova língua do amor. Ó Pai, que não falemos línguas estranhas que não sejam percebidas pelo outro, mas que possamos profetizar o amor e esse amor possa encontrar o coração daquele que vive conosco dentro da nossa casa. Que a partir da bênção do Senhor dentro da nossa casa, possamos ser uma bênção em todos os lugares. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe muito a casa de vocês. Que a casa de vocês seja um lugar muito abençoado e cada vez mais abençoado. Tá bom? Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã para uma devocional. E no finalzinho do dia, às 23 horas, pelo Instagram, a gente tem lá a nossa live de oração, tá bom? Olha, a Xana deu uma ideia, uma sugestão muito boa, nós vamos colocar em prática. A gente vai criar uma playlist de louvores, então vou gravar todos os louvores com a Alice, vou gravar todos os louvores que a gente canta aqui, a gente já cantou mais de 200 músicas, seguramente. Eu tenho tudo anotado, a gente vai gravar. E eu queria que vocês participassem. Se existe algum louvor que vocês gostam, que vocês já nos ouviram cantar, dá essa sugestão para a gente, indica isso para a gente, que aí a gente coloca... Como nós não vamos gravar 200 músicas de uma vez, que sejam aquelas que os irmãos mais se identificam, que mais edificam o coração de vocês. Tá bom? É isso aí. Um beijão, amo vocês.